Olha só quem está aqui, meio que no seu habitat natural, num belíssimo gramado de um clube de golfe com um L ponto ao fundo, é o novíssimo BMW X1, terceira geração do X1, plataforma U11. E vocês que circulam pelas ruas desse nosso Brasilzão e principalmente de grandes cidades como São Paulo devem saber, devem imaginar o quão importante é esse carro para a BMW no Brasil. Primeiro porque ele é um dos pilares lá da fabricação nacional da fábrica de Araquari, em Santa Catarina, apesar de que esta unidade que vocês estão vendo aqui faz parte de um lote inicial de 700 unidades importadas, mas já em 2023 a gente vai ter o novo X1 nacional em 3 versões, versão GP com motor 1.5, essa aí não é a que você quer, apesar dela ser hoje o BMW mais barato do Brasil, começando abaixo de 300 mil reais. Como é que uma X1 custa menos do que um Série 1, por exemplo, com esse mesmo motor? Bom, aí você está entendendo porque a BMW fabrica no Brasil, para não pagar imposto de importação, e aí certamente está espremendo a margem nesse lotezinho importado inicial, mas o X1 custa menos do que um Série 1 importado, justamente porque o X1 é feito no Brasil. Vai ter 40% de nacionalização, mas como eu vinha dizendo, versão de entrada por 296 mil com motor 1.5. Depois a gente tem a versão intermediária X-Line, aí já com o motor 2.0 turbão aqui, vou mostrar para vocês, conhecido de 204 cavalos e 30 quilos de torque. Eu gosto da BMW, da Ford e outras marcas aí que fazem o release do capô em 2 bombadinhas ali, sem precisar de aleta aqui, ou gatilho, alguma coisa, assim a coisa fica mais simples. Mas aqui tá o novo motor, novo sim, por isso que ele não é mais flex, mas aí você tem esse motor de 204 cavalos e 30 kg de torque, somente a gasolina, na versão X-Line. E nessa aqui, a topzera das topzeras, 346 mil reais para você entrar na versão M Sport. E percebam que a versão abaixo é uma X-Line, e aí nessa complexidade imensa de nomenclaturas da BMW, isso pode te remeter à tração integral, mas não, ambas são S-Drive. São S-Drive, aí tem um S-Drive X-Line, não é um X-Drive, que aí sim seria um carro com tração integral. Ou seja, por hora, X1 somente com tração dianteira, e também ainda não chegamos, né, na iX1, que vai ser a versão desse carro elétrico, certamente vai chegar no Brasil, talvez até com fabricação nacional, mas percebam, por exemplo, que mesmo nessa versão com pacote M, né, o para-choque bem agressivão aqui atrás, olha só que interessante, os escapes, né, a saída ponteira do escapamento dupla está escondida. Por que será? Bom, porque o carro elétrico, a versão elétrica, vai ter o mesmo para-choque e não vai ter escape. Isso aí eu já estou especulando em relação à razão. Visualmente, um carro bem bacana, né? Me lembra aí uma Baby iX, né? O SUVzão, ou melhor, Baby XM. É difícil, né, essa nomenclatura de BMW, mas a BMW lançou aí um SUVzão esportivo. O novo X1 certamente bebe dessa fonte. Nessa cor também tá legal demais. E aí, é claro que, além das novidades do exterior, legal as maçanetas aqui bem à flor da pele, o carro tá maior, né? Não muita coisa, coisa aí de 6 centímetros no comprimento, chegando a 4,50 metros, que na classificação aqui no Brasil faz um SUV deixar de ser compacto e virar médio. Mas a gente sabe aqui quem é a turma desse cara, né? Estamos falando hoje de XC40 single motor elétrico, também nessa faixa de 300 mil reais, Audi Q3, Mercedes GLB, os suspeitos de sempre. E aí, aqui sim, a gente tem, vou acionar o motor aqui, a grande revolução desse carro, apesar de eu ter gostado também do tapa do exterior, mas realmente em matéria de interior, o X1 vem aqui pro mesmo patamar de outros BMW como o Série 3, com esse sistema ID8 que a BMW chama aqui. Ó, eu tentei levar o banco lá para trás e ele não deixou. E dá um grande up aí a geração anterior do X1, que é a segunda geração do X1, né? O X1 surgiu ali baseado no Série 3 como um carro de tração traseira, lembra? Aquele primeiro X1 que parecia uma piruinha mais do que um SUV. Depois ele foi
migrou para aquela outra plataforma, se não me engano, se chama F48, que é a base do Mini Clubman, né? A BMW criou aí uma plataforma de tração dianteira de SUVs compactos para o novo X1 e para o Mini Clubman em 2016. Envelheceu bem esse carro, né? Se você olhar para uma BMW X1 2016, não parece um carro de 7 anos de idade, mas o interior estava sim mais cansadão. E agora, bom, agora a gente tem o estado da arte, da atualidade da BMW aqui nesse interior, com alguns detalhes bem interessantes. Eu gostei, por exemplo, ó, espero que vire moda no mercado automotivo, fazer o carregador por indução na vertical aqui, ó. Aí você, além de ter essa abinha aqui para prender o celular, você continua vendo o que está acontecendo na sua vida, né? Hoje em dia a gente vive aí na funça do celular, a coisa tá ali. Outra coisa interessante é que a BMW abriu mão do iDrive, né? Uma das coisas mais polêmicas aí da BMW a partir dos anos, fim dos anos 90, início dos 2000, ninguém gostava do iDrive no começo, aí ele foi evoluindo, foi ficando um sistema melhor, mas agora aquele tradicional disco rotativo aqui da BMW não existe mais, e a gente tem aí botões físicos aí para algumas das principais funções, como volume, o próprio câmbio aqui, o seletor é bem na pegada de carro elétrico, né, super discreto e pequeno, para realmente não ocupar espaço, digamos assim, no interior. E aí esse consolão aqui flutuante, olha só, acaba gerando um porta-objetos aqui, fica bem rasinho, né, porque tem essa parte grande aqui. Enfim, um design moderno and agradável. Gosto também do volante gordinho aqui, como manda a tradição mais esportiva dos BM. E aqui, se você quiser adentrar os sistemas do ID.8, você vai longe, né? Por exemplo, só nos modos aqui de condução, é muito louco, né? A gente pensar como os carros estão virando cada vez mais grandes compartimentos de tecnologia, e mais até do que meios de transporte, vamos chamar assim. Por exemplo, quando você pensa em modos de condução, tem aqui ó, os My Modes, quando você aperta, tá essa primeira tela aqui, ó, pessoal, esportivo e eficiente. Beleza, tudo faz sentido. Se eu aperto o esportivo aqui, uou, o cluster fica vermelho e mais agressivo, tudo fica avermelhado aqui dentro, né? Dá pra ver os LEDzinhos aqui, infelizmente nessa luz do sol não vai ficar tão marcante. Mas aí olha só, ah beleza, eu quero gastar menos combustível, modo eficiente também, fica tudo azulzinho aqui. Mas se eu seguir aqui no menu, olha só, aí a gente tem modo expressivo. Olha, muda o design do cluster, visualização impressionante e apresentação de luzes expressiva. A gente pode vir aqui para o modo relax, né? De noite certamente a gente veria melhor essas coisas, mas muda aqui o cluster também. Tem também o modo Digital Art, que fica todo roxão, maluco aqui. Mas, em resumo, não são mais modos de condução, né? São modos de mood, de estado de espírito, né? E aí, o que acontece mecanicamente quando a gente muda os modos aqui? Nada, né? Mas, por exemplo, no modo expressivo, quando eu estava vindo para cá, assim que eu acionei o modo expressivo, ó, e agora começou no modo Digital Art também, a massagem do assento aqui na minha lombar começou. Então tem um pouco aí de modo de estado de espírito mais do que modo de condução, e esse é o novo normal. Vocês veem aqui as aletas, né? O câmbio DCT de 7 marchas, bastante esperto, é um dos pontos fortes do carro. Deixa eu colocar aqui a minha posição de condução também, para vocês terem a dimensão de o que temos em matéria de espaço no banco traseiro. Comprimento aí, casa de 4,5 metros, galera, pra vocês terem uma referência, é um pouquinho mais do que um Compass, né? Então é um espaço legal, mas se você realmente precisa de muito espaço, bom, aí você está falando de um X3, que é um carro de 4,70 metros. Ó, eu, atrás de mim mesmo, estou com um espaço bom, coerente, digamos assim, mas não é exatamente a coisa mais ampla e espaçosa do mundo. Não custa lembrar que carros como o X1, Q3, GLB, XC40, nos Estados Unidos são SUVs compactos, né? São o menor tamanho de SUV premium que existe no mercado estadunidense. Aqui, ó, a gente tem o porta-malas para 467 litros, ou 476, vou botar o número certinho aí, a memória me trai nesse momento. Também um porta-malas legal, mas que também não vai fazer você carregar 5 pessoas e muita bagagem, né? Aqui, soltando o nosso
assento aqui para vocês verem. Opa, aí sim a possibilidade de rebater os bancos e a gente fica aqui com uma profundidade bacana, mas percebam que não é um assoalho plano, né? Fica um ressaltinho ali. Também nada que vá alterar a sua vida profundamente. Enfim, temos um design bastante marcante, né? Por dentro e por fora. Mais até, eu diria, por dentro do que por fora. Dá para ver que foi na atualização do interior que a BMW mais investiu esforço de design, vamos chamar assim. Agora, no fim das contas, quando a gente fala de um BMW, a gente espera um comportamento dinâmico bacana, né? Diferenciado. Será que isso permanece na existência desse X1? Bom, só existe uma forma de descobrir, então se acomodem aí no tetão e bora ver como anda, deputado. Mas afinal, como anda, deputado, em alemão? Olha, confesso que eu não lembro. Já fiz aí em algum vídeo passado. Olha, a gente tem uma plataforma totalmente nova aqui, a U11 e U11, mas preciso dizer, o novo BMW X1 anda muito parecido com o antigo BMW X1. A gente tem aqui, para desespero dos BMWzeiros puristas, a mesma tração dianteira, né? Mesmo nessa versão topzera aqui das versões, chamemos por hora de nacionais, apesar desse primeiro lote de 700 unidades vir importado da Alemanha, mas vão ser as versões que vão ser fabricadas aqui, lá em Araquari, made in Araquari, e olha, já cantando um pneuzinho aqui na Estrada dos Romeiros. Mas a gente tem um motor 2.0 de 204 cavalos, 30 kg de torque, 0 a 100 na casa de 7.6 segundos, bem em frentinha. Mas o que dá para dizer? É um carro que a gente pode chamar de desempenho adequado, né? Mesmo no modo Sport aqui, vocês veem que os pneuzinhos protestam nas curvas. O câmbio é um destaque, né? O câmbio de dupla embreagem DCT 7 marchas aqui, ó, reduções bem rápidas. Olha, ele aceita uma segunda a 90 por hora. Agora, mesmo no modo Sport, vocês veem, né? Não tem um ronco muito vivaz, não tem pops and bangs, que num 2.0 turbo BMW M Sport seria de se esperar, né? Em resumo, o BMW X1 continua sendo o que ele sempre foi, uma ótima opção de carro familiar, com um pouquinho mais de concessão à esportividade, mas olha como a carroceria rola aqui nessa curva de raio longo, lembrando que a gente está no modo Sport, né? Então teoricamente talvez até um pouco mais de firmeza na suspensão, mas continua sendo um carro pesado, sendo de gravidade alto. E se você quiser realmente colocar aquele sorriso no rosto de dirigir uma BMW, mesmo que não seja uma BMW esportiva, mas numa serrinha assim, falar, nossa, que carro gostoso. Bom, seu carro chama-se BMW Série 3, e também é feito lá em Araquari, também tem preços mais competitivos. Vende mais que o X1, inclusive, né? É interessante a gente ver aí a BMW líder de volume no segmento premium no Brasil. A primeira coisa que seria o lógico de pensar, né? Bom, maior volume deve vir do SUV nacional, que é o produto mais barato dela, no nosso mercado que está completamente, no Brasil e no mundo, né, apaixonado por SUVs. Não, a BMW se tem como principal pilar, né, do seu market share de líder aqui no Brasil. Mais de 40% dos carros premium no Brasil hoje são BMWs. O pilar disso é o Série 3, vejam só. Ou seja, a gente pode concluir, continua existindo um core, né, um núcleo aí de apaixonados que realmente querem um carro diferenciado na hora de uma estradinha como essa aqui. Que legal esse trechinho do Romeiros. E esse carro, quando ele tem um logo BMW, não é o X1, ele é o Série 3. Bom, tô falando mal do X1? Não, estamos falando que nessa estradinha aqui ele é sim um SUV e não um BMW M, como o nome dessa versão aqui faria supor. Mas isso não é ruim, ele é perfeitamente adequado e ele dá, como eu falei, uma temperadinha a mais, principalmente pelo volante de aro bastante grosso aqui, que é uma coisa muito clássica de BMW e que sim dá um toque, uma sensação de esportividade a mais. A própria pegada do volante aqui, ó. Isso aqui, galera, não é para você agarrar o volante aqui não, esse ressalto tá aqui justamente para você utilizar o seu polegar e ter o máximo de sensibilidade aqui, ó. Você pode até pegar o volante assim, ó. Tem muita gente boa até, piloto profissional inclusive, que pega assim, mas
siga aí o meu conselho, coloca o seu polegar aqui, que você vai sentir que o seu ajuste milimétrico aqui do ângulo do volante fica melhor e mais sensível. Mas ó, agora empurrando em linha reta, vocês veem aí que a retomada não é espetacular, porque agora o meu raciocínio já está um pouco em círculos, porque, enfim, a esportividade da BMW está no Série 3, a esportividade nativa, digamos assim, o que não torna esse X1 um carro desinteressante, pelo contrário, é uma ótima opção aí de SUV familiar, desde que você saiba que você está obtendo exatamente isso, um SUV familiar e não um BMW M, apesar do nome do carro incluir essas 4 letras. Beleza, galera? Tá compreendido aqui? Olha, até tentei meter uma primeirinha aqui para sair forte, aí nem tanto, né? O câmbio é rápido e gostoso, mas também não é maluco. Concorda, discorda? Deixa aí o seu piti revoltado nos comentários, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. Principalmente se inscreva no canal, diga o que você achou aí do novo interior do X1, sem dúvida um ponto forte aqui, o ID.8. Eu confesso que tá ficando um pouquinho padronizado, né, esse cluster aqui. Opa, ó, isso é uma das coisas que quando você tem um carro com extrema preocupação de esportividade, você não coloca um botão de comando de voz aqui no volante, porque numa tocada de serra assim mais espirituosa, ele vai acabar sendo acionado sem querer, como vocês acabaram de ver. Então tá aí, tá resumido. É uma alegoria da verdadeira missão do X1 e no que ele é realmente bom. Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa aí a sua preferência. Você é um cara de X1, você é um cara de Volt C40 elétrico, que custa a mesma coisa que esse carro, com desempenho semelhante na versão single motor, né? Você talvez considere um GLB, um Audi Q3 nessa briga. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Como eu vinha dizendo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like e, como sempre, valeu demais, cuide-se bem e bem, aquele abraço. Ó, 2 aqui, olha, legal como ele aceita a segundinha 90 por hora.